Você sabe o que significa Kibrot Atavá? No livro de Números, no seu capítulo 11, conta que os estrangeiros que viajavam com os israelitas começaram a reclamar, com vontade de comer carne, dizendo que no Egito eles tinham peixe de graça, que sentiam saudades dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos, e que ali no deserto tudo o que eles tinham para comer era o maná. Moisés, diante disso, se sentindo sobrecarregado pela responsabilidade de alimentar toda aquela multidão, se derrama diante de Deus. E então, no versículo 18, Deus ordena: purifiquem-se, amanhã vocês vão comer carne. O Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam carne e que passavam bem no Egito. Por isso, o Senhor lhes dará carne, e vocês a comerão. E não comerão só um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, mas durante um mês inteiro, até que saia pelos seus narizes, e vocês fiquem com nojo, pois vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram, dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito. No versículo 31 diz: de repente, o Senhor mandou um vento, que trouxe do mar bandos de codornas. Elas caíram no acampamento e em volta e em todas as direções, a uma distância de uns 30 quilômetros, e cobriram o chão em montes de quase 1 metro de altura. Assim, todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte, o povo trabalhou catando codornas. Ninguém juntou menos de 1.000 quilos, e espalharam as codornas ao redor do acampamento para secar. E mesmo assim, diante de tamanha manifestação do poder de Deus, o povo não agradeceu ao Senhor pelas bênçãos. Então, o Senhor ficou irado com o povo e os castigou com uma epidemia que matou muita gente. Por esta causa, diz o versículo 34, que puseram naquele lugar o nome de Kibrot Atavá, que quer dizer as sepulturas do desejo, pois ali foram sepultadas as pessoas que estavam com desejos das comidas dos egípcios. O Salmo 78 relata novamente este acontecimento e como Deus ficou irado com eles. No versículo 32 diz: mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. Em 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16, há um alerta para nós: não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Em outra tradução, diz o seguinte: pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Sobre o que pedimos, Tiago, no seu capítulo 4, versículo 3, nos diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. E ainda hoje, há pessoas que sentem saudades das cebolas e dos alhos do Egito. Quer dizer, querem estar com Deus, mas com saudades das coisas do mundo. João nos alerta: não amem o mundo. E Tiago nos diz: cuidado com o que vocês pedem, pois o seu desejo poderá ser a sua sepultura. Devemos tomar cuidado com o que os nossos olhos cobiçam. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte: quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele igualmente comeu. Não há nada de errado em ter desejos. O Salmo 37, versículo 4, nos diz o seguinte: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O problema não está em ter desejos,
mas quando esses desejos nos levam para longe do propósito de Deus para as nossas vidas, como está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então, refletindo sobre isso, como lidamos com os nossos desejos? O bom mesmo seria se sondássemos o nosso coração e ver o real motivo de alguns desejos, bem como daquilo que os nossos olhos cobiçam, pois o resultado de desejos fora do propósito de Deus pode ser a nossa sepultura. Pense nisso.